A seguir ao coffee break, com os níveis de açúcar já repostos, acredito que se torna a conversa um pouco mais interessante e, portanto, vou aproveitar para criar algum ritmo. Muito obrigado à DSPA pelo convite para estarmos aqui. No fundo, o que vou tentar partilhar convosco é um percurso, não é um produto isolado, não é uma solução que criamos apenas única, é uma visão de uma estratégia de dados que temos vindo a impor na CUF ao longo dos últimos anos e que certamente tem aqui algumas ideias-chave que são importantes partilhar com todos e que dão nota dos resultados que fomos conseguindo ao longo do tempo, mas também uma visão daquilo que são alguns aspectos e algumas aplicações práticas que temos hoje em dia, quer em produção, quer em experimentação, para responder aos nossos clientes. Ok, devo ter passado... Ok. Muito bem. Relativamente àquilo que vos vou explicar, um bocadinho o que é a CUF, o que é o nosso negócio, a nossa forma de estar no mercado e o que é que isto representa depois para a nossa estratégia de dados e para aquilo que é o tipo de produtos que estamos a desenvolver. Como é que fizemos este caminho de evolução e depois então entrar na parte que se calhar será a mais relevante, que é pôr em prática e dar-vos exemplos daquilo que são produtos de Data and AI que temos vindo a desenvolver ao longo do tempo. Relativamente à CUF, a CUF tem vindo a crescer muito ao longo dos últimos anos, quer numa perspectiva geográfica, quer naquilo que é a tipologia de unidades que temos para oferecer à população portuguesa e também daquilo que é a lógica de proximidade, agora recentemente que criámos na Orla de Lisboa, com aquilo que é uma lógica de centros de saúde também. E, portanto, um universo em crescendo que nos últimos anos mais que duplicou em volume de unidades e também naquilo que é a perspectiva de volume de clientes que temos vindo a tratar nos últimos anos. E isso é naturalmente um desafio. Um desafio de volume bastante interessante para estas áreas de dados, que representa mais de 3 milhões de consultas ao longo do ano, mais de 40 mil teleconsultas, 12 milhões de exames ou mais ao longo do ano e, portanto, todo um constante de informação e de dados que são gerados nas nossas unidades, junto dos nossos doentes, dos nossos clientes, mas também dos nossos profissionais de saúde, que depois tornam este desafio bastante interessante e relevante de saber funcionar em rede e ter uma linguagem que é comum para o país todo. E esse foi, sem dúvida, um dos primados que nós seguimos nesta estratégia de dados que vos vou explicar. Nesta estratégia nós começámos com um desenho que foi feito a par com a nossa transformação digital, onde um dos pilares que efetivamente foi discutido amplamente e deu-se como uma das fundações para poder fazer uma correta transformação digital. Eu vou fazer sempre um bocadinho este paralelo entre aquilo que estamos a fazer na alteração de sistemas e processos nos nossos hospitais e clínicas e aquilo que foi a estratégia de dados que nos permitiu também ser um dos pilares dessa transformação digital. Começámos então nas bases, começámos naquilo que é um pensamento bastante estrito, rígido, naquilo que são os princípios para ter uma boa estratégia de dados, substituindo ferramentas de reporting, uniformizando aquilo que é a lógica do nosso Data Lake, na altura ainda numa lógica Data Warehouse puro, em 2018, quando começámos, e, portanto, resolvendo o basics. Linguagem comum dentro da empresa para os vários hospitais e clínicas para que o reporting fosse uniforme ao longo da organização. Claro que já demos passos largos nesse sentido e estamos hoje em dia numa lógica já de implementação de estratégia de dados mais preditivos e naquilo que é uma ajuda ao negócio mais presente no ponto de decisão, mais do que apenas no reporting como começámos, e temos hoje em dia uma linguagem que é de gestão de dados completamente empresarial e, portanto, transversal ao nosso negócio. Vamos continuar este caminho também, naturalmente a estratégia não termina aqui, com esta perspectiva de Embedded Analytics e de entregar os dados não apenas numa perspectiva de dashboards, não apenas naquilo que é a utilização mais direta de portais de informação, mas antes com aquilo que são pontos-chave de introdução de analítica, de introdução de métricas, quer para os nossos colaboradores, quer para os nossos clientes e, portanto, naquilo que são as aplicações core, e já estamos a fazer caminho também nesse sentido. Relativamente a esta estratégia, houve 2 ou 3 aspectos-chave que agora o tempo nos ajuda a comprovar e que foram bastante importantes para o efeito. Nós começámos com uma estratégia, como em tudo que vamos tendo na discussão de se centralizamos mais a gestão dos dados, se descentralizamos por completo. A nossa decisão foi definir muito bem à cabeça então o que é que nós queríamos centralizado e o que é que ficava descentralizado. E nesse sentido foi criada uma equipa central de dados para fazer a execução deste projeto, numa parceria entre 2 direções corporativas da CUF, a direção de sistemas e a direção na altura de processos, mas que na verdade fez nascer esta equipa de dados que hoje em dia represento, em que naturalmente o acesso aos sistemas operacionais, aquilo que era a lógica de fazer o típico ETL, era assegurado por uma equipa central e, portanto, tudo o que tinha que ver com modelação e engenharia era feito na equipa central.
a exploração dos dados e a análise, as duas camadas superiores, entendemos que efetivamente as equipas de negócio, os nossos profissionais, as outras direções corporativas é que têm o know-how para o poder fazer efetivamente de forma diferenciada, não apenas na camada de reporting, mas com as ideias e os produtos que depois podem nascer em cima de uma camada destas central. E, portanto, este foi um dos aspectos que trabalhámos desde cedo e que temos vindo a manter na nossa estratégia de forma muito vincada. Por outro lado, também criámos alguns aspectos de colaboração, aquilo que seriam as pontes então entre esta equipa central e a divulgação dos dados já trabalhados por esta equipa, ou até mesmo a lógica de exploração de dados não se resume apenas a dashboards, temos efetivas estratégias para power users internamente, que depois são então alimentadas também com esta lógica. E, portanto, criámos inicialmente o nosso portal de informação de gestão, o portal CUF Insights, um portal agregador de toda a informação de gestão da casa, onde acedem enfermeiros, médicos, gestores, técnicos, quem precisa de informação na casa. Temos efetivamente um volume de utilização bastante considerável à data de hoje, numa lógica mensal. E criámos também um primeiro patamar de análise de dados, os tais Power Users, onde fornecemos ferramentas de acesso fácil, hoje em dia completamente web, seja via Databricks ou até com desenvolvimento Power BI, onde temos colaboração de outras equipas que chega depois então a esta equipa central. E estes dois aspectos efetivamente vingam desde o início da estratégia, desde o desenho da estratégia de 2018 e têm sido aspectos que consideramos diferenciadores na aposta que fizemos. Como eu disse, este é um caminho que vai longo no sentido em que nós começámos este desenho em 2018, passámos por anos iniciais de implementação, de desenvolvimento, de modelação de dados, onde os resultados pareciam não surgir numa lógica rápida, em que havia ansiedade, no fundo, na empresa sobre aquilo que seria o output deste trabalho, porque simultaneamente estávamos também com o nosso programa de transformação digital em curso. O que é que isto significa? A CUF está hoje em dia na sua rede em termos nacionais a alterar todo o paradigma de sistemas e de processos e está a fazê-lo paulatinamente, a pouco e pouco numa lógica de rollout, mas uma das bases que construiu para o poder fazer teve a ver com este programa de dados. Conseguimos fazer migração de histórico, conseguimos fazer uma arrumação daquilo que são dados clínicos com mais de 20 anos de história nas nossas unidades, conseguimos ter uma visão dos vários sistemas operacionais centralizados num único data lake e isso foi claramente um potenciador para outro tipo de alterações maiores. Fizemos então um caminho que nos levou a definir primeiramente uma arquitetura de dados para dar resposta a estes desafios e fomos também desenhando aquilo que seria a transformação digital. Hoje em dia dizemos com orgulho que fazemos esta transformação digital num hospital. Vou dar o exemplo recente, estive esta segunda-feira a fazer essa transformação digital com as nossas equipas na CUF Viseu e no dia em que fechamos os sistemas antigos, no dia a seguir ligamos os novos e continuamos a ter estes fluxos de dados a funcionar. Conseguimos ver o histórico, conseguimos ver a informação de gestão, conseguimos perceber quantos clientes tratámos, em que balcões, com que SLAs e afins. E isto é realmente um feito bastante importante, com muita colaboração de todos e manter a linguagem e na troca daquilo que são mais de 40 aplicações que fazemos de um dia para o outro, em contínuo, é efetivamente um desafio, mas um desafio que nos dá segurança para poder continuar a crescer e fazer este rollout com mais velocidade. Por fim, e não vou perder muito tempo neste slide, tudo isto se fez numa lógica muito simplista ao início, mas que efetivamente a nossa arquitetura teve que ir evoluindo ao longo do tempo. E evoluiu desde logo, falei no CUF Insights, era a nossa porta, no fundo, de divulgação de dashboards, de listagens, de produtos de dados inicial, mas hoje em dia já vamos compondo a arquitetura numa lógica bastante alargada. Temos um Data Lake, que é o centro, o epicentro, no fundo, de tudo isto que falamos. Todas as camadas semânticas, toda a lógica de linguagem da empresa está no Data Lake e não apenas nos dashboards. Portanto, isso é logo um princípio-chave para todos podermos usar os dados com alguma segurança. E depois fomos construindo aquilo que são as peças à volta que sustentam esta arquitetura, desde logo uma visão multi-cloud para podermos ter caminhos de desenvolvimento que extrapolam a equipa de dados e, portanto, aí com abertura para caminhos de desenvolvimento multi-cloud, mas também aqui à direita com temas de governance, de segurança, de avaliação de risco no que diz respeito ao AI Act já em vigor também em alguns aspectos, catalogação de dados e a participação num aspecto que para a saúde é muito importante. Eu vou-vos chamar a atenção ali para aquele símbolo do Odyssey, aquele símbolo ali a laranja ao centro do slide, que no fundo é a ponte daquilo que é a linguagem em saúde, os dados de saúde, na perspectiva europeia. Portanto, a CUF hoje em dia tem a sua estrutura de dados para funcionamento global assente nas bases da arquitetura, mas tem também depois uma Common Data Layer que nos permite falar uma linguagem europeia e portanto, participar em projetos, seja de investigação, seja outros, numa perspectiva de partilha com outros hospitais em termos europeus ou outros stakeholders da área da saúde.
Avançando então para alguns exemplos de aplicação prática desta dinâmica, nós temos, e começo pelo normal, vamos dizer assim, que dou como um dado adquirido que a maioria das empresas tem e necessita, reporting puro e duro. Conseguimos olhar ao dia anterior, ter uma perspectiva da nossa rede com imenso detalhe naquilo que é cada um dos hospitais, cada uma das nossas clínicas, dos níveis de faturação, dos níveis de produtividade, dos níveis de atividade que fazemos, seja em cada gabinete, seja em cada bloco operatório, e portanto este foi um aspecto que resolvemos nas bases, logo em 2018, sensivelmente, e entrando pelos circuitos de budgeting da empresa, naturalmente acompanhamos aquilo que são os circuitos de reporte. Avançando, fomos evoluindo para aquilo que são ferramentas de avaliação do nosso nível de serviço. Nós temos visão, quer numa lógica dia-a-dia, quer em real-time, daquilo que é a prestação dos nossos balcões. Nós temos picos de afluência nos hospitais e nas clínicas, que são difíceis de gerir, mas naturalmente as afluências podem ser maiores na ortopedia no piso 1 e menores na oftalmologia no piso 4. E gerimos hoje em dia os nossos balcões com informação em real-time para poder deslocar então elementos destes vários sítios e fluir, no fundo, a nossa operação da melhor forma possível para melhor tratar também os nossos clientes. Um outro exemplo, entrando já numa perspectiva da aplicação de modelos que necessitamos para fazer cada vez mais um maior contributo para a CUF e ter um melhor serviço no final do dia aos nossos doentes e aos nossos clientes, tem a ver com a qualidade de dados que temos em coisas tão básicas que todas as empresas necessitam, como as nossas fichas de clientes. É um desafio muito grande nós conseguirmos expandir a nossa oferta para canais digitais, dando a possibilidade de fazer uma marcação simples ao cliente, mas ao mesmo tempo garantir que estamos a marcar na ficha correta. E para isso criamos algoritmos de semelhança para as nossas fichas de cliente e tentamos ter este tema, que é comum a várias indústrias, a vários mercados, sanado na perspectiva de garantirmos que no final do dia estamos a alocar os dados certos às pessoas certas e a seguir então um fluxo que no caso da saúde é tão sério quanto a lógica de podermos ter um processo clínico partido e o médico, quando vai atender o cliente, não tem visibilidade do histórico todo que já teve connosco na CUF. Portanto, aqui já com aplicações de machine learning e daquilo que são algoritmos de semelhança. Um exemplo preditivo que nos ajudou bastante à nossa operação tem a ver, e desculpem, nós rasuramos a informação interna e, portanto, os dashboards parecem um bocadinho mais coxos, mas, na verdade, o que importa é o princípio de negócio por trás. Nós tínhamos, efetivamente, um fluxo cirúrgico que tem cirurgias urgentes, que tem autorizações de seguradoras que chegam mais em cima da hora, que temos decisões dos nossos clientes de avançar para uma cirurgia que também chegam muitas vezes mais em cima da hora. E isso fazia com que a nossa taxa de cancelamentos de cirurgia à última da hora, por falta de condições, fosse mais alta do que aquilo que nós desejávamos. Foi montado um processo de avaliação daquilo que seria a previsão cirúrgica e, com isso, conseguimos dar informação aos serviços que suportam os nossos blocos operatórios, neste caso o serviço de esterilização de equipamentos e materiais. Hoje em dia é gerido com um plano operatório que dá um grau de previsibilidade nas 24 horas seguintes. É uma área que funciona no hospital em 24/7 e, portanto, esta lógica de conseguir antecipar 2 turnos aquilo que é o fluxo cirúrgico ajuda bastante a garantir que os materiais estão entregues à hora certa e no bloco certo para garantir a continuidade das cirurgias. Portanto, um exemplo bastante bem conseguido e com muito feedback interno positivo sobre aquilo que fizemos. Temos agora depois alguns exemplos mais que entram nestas lógicas mais clássicas, se quiserem, que hoje em dia falamos muito de inteligência artificial, mas desde o machine learning para aquilo que é a aplicação na nossa supply chain e tudo o que isso nos ajudou em termos de volume de stocks e também na perspectiva de melhor encomendar o que precisamos, portanto na quebra de stocks também. Streaming Analytics na altura do Covid, que nos foi fundamental para reportar dados ao Ministério da Saúde, entre outros. Mas a verdade é que nós começámos este caminho relativamente à inteligência artificial também com uma lógica que, naquilo que são produtos de apoio ao diagnóstico, pretendemos instalar soluções já desenvolvidas e certificadas no mercado. Por outro lado, para processos internos, vamos tentando fazer desenvolvimento interno com apoio de parceiros. E, portanto, eu vou-vos falar um bocadinho também desta visão. Começámos ainda numa lógica, na altura do Covid, sensivelmente, e isso ajudou-nos a acelerar este processo, com 3 aspectos muito importantes. Desde logo, a teleobservação. Lançámos a teleconsulta em pleno Covid, com uma necessidade grande de poder chegar aos nossos doentes, de dar um apoio à população de uma forma geral para continuar a ter acesso a cuidados de saúde e, simultaneamente, entendemos que seria importante instalar uma solução que permitisse observação à distância. E, portanto, usamos a TytoCare nesse sentido para aquilo que é uma lógica de cuidados de saúde à distância. Enquanto o médico faz uma teleconsulta, consegue ter captura de dados clínicos de forma mais automatizada, mas também de parâmetros clínicos que o cliente consegue medir à distância com um dispositivo que está, no fundo, disponibilizado para o efeito, e essa informação é devolvida então ao médico para a consulta.
Avançámos com o Symptom Checker, o nosso avaliador de sintomas, uma ferramenta que está no MyCUF e que ajuda, no fundo, a uma primeira triagem de senso comum, se quiserem, balizada naquilo que são conceitos clínicos, desenvolvida por médicos, portanto um produto também certificado que a CUF usa, mas que no fundo, para quem não sabe consumir saúde de forma tão ágil, é um mercado difícil, nem sempre sabemos a que especialidade devemos recorrer ou o que é que são os sintomas que estamos a sentir, é uma ajuda muito grande para poder fazer uma primeira triagem, informação essa quando recorremos depois aos serviços da CUF, seja numa urgência, seja numa consulta que fica programada, já fica disponível ao médico de forma antecipada. E a imagiologia? A imagiologia é um exemplo muito grande de evolução de inteligência artificial, já falaram aqui esta manhã nesse sentido, cada vez mais os equipamentos que são adquiridos pela CUF têm inteligência artificial embebida, cada vez mais se pretende ter sistemas corporativos que não estão dependentes do equipamento A, B ou C para poder dar esse apoio ao diagnóstico aos médicos e, mais uma vez, melhor servir os nossos clientes. E, portanto, no fundo, temos feito um caminho sólido com a implementação de produtos na área de imagiologia, onde temos exemplos concretos já, seja no raio-x, seja em mamografias, de apoio total aos médicos da nossa rede ao diagnóstico. Por fim, numa lógica também de um exemplo de um assistente de voz, foi implementado um processo que ajuda a sermos sistemáticos naquilo que fazemos com os nossos clientes. Está instituído em saúde aquilo que é uma boa prática de follow-up aos clientes após uma cirurgia, follow-up esse que antigamente era exclusivamente realizado por enfermeiros e que necessariamente tinha um déficit. Muitas vezes os enfermeiros ocupados com a operação do dia-a-dia a tratar os clientes poderiam falhar algum contacto ou fazê-lo mais tarde do que seria desejável. Instalámos então na CUF aquilo que é um assistente de voz, a que demos o nome de Clara e que vão reconhecer certamente nos próximos meses com outras soluções que vão chegar ao mercado. A Clara faz hoje em dia estes contactos de forma sistemática. Todos os doentes operados na CUF são contactados por um assistente de voz numa primeira leva, que faz uma avaliação clínica da situação consoante as respostas do cliente e, necessariamente, se estiver tudo bem e com um threshold de segurança bastante alto, fica fechado o follow-up e dado como realizado, e temos também depois necessariamente os casos que apontem alguma complicação a ser encaminhado então para a equipa de enfermagem para poder fazer novo contacto ao cliente. Este tipo de apoio é muito importante para termos um serviço sistemático, um serviço de qualidade. Já falámos aqui desta manhã também naquilo que é a satisfação que depois as pessoas demonstram neste tipo de abordagem. A Clara é um bom exemplo disso, também com impacto no nosso NPS daquilo que é o tratamento cirúrgico. Os exemplos que falei até agora são exemplos em produção, que estamos a usar no dia-a-dia pelas várias equipas da CUF. Temos também um exemplo de experimentação que nos parece bastante importante, mas que, como o José Vieira da Fidelidade falava, a aplicação de LLMs e o rigor que se pretende em alguns processos podem ainda não ser fáceis de conjugar. Estamos a desenvolver aquilo que é um chatbot para esta área de informação da CUF, para o nosso portal CUF Insights, que pretende saltar uma etapa na exploração dos dashboards. Estes anos foram passando, a CUF tem mais de 100 dashboards em operação dia-a-dia para as várias áreas corporativas. Não fazemos um bom trabalho a quem chega para trabalhar connosco numa equipa de um hospital. É muita informação, muitos dashboards e queremos ajudar, no fundo, a fazer um papel mais rápido nesse sentido. Este chatbot o que pretende é saltar a etapa do acesso aos dashboards e conseguir dar um consumo de informação, ajudar a guiar onde é que um operador pode ou deve ver a informação que está disponível e, se formos bem-sucedidos, até chegar aos resultados desse mesmo dashboard. Portanto, estamos aqui a trabalhar por etapas, mas a ideia é criar um assistente para o portal CUF Insights que nos dissemina a informação de forma mais facilitada e acelera a utilização dos dados na CUF para quem deles precisa para tomar decisões. Estes são os vários exemplos. No fundo, a diferença que eu gostava de marcar sobre esta lógica de apresentação de hoje é que, efetivamente, este é um caminho que se faz caminhando, em que bons alicerces têm ajudado a fazer um progresso agora mais acelerado e que nos permite, então, depois distribuir com as várias áreas da organização uma lógica de criação de produtos, de dados, sejam eles de dados com AI ou sem AI, e, portanto, espero que tenha sido interessante para todos e obrigado pela oportunidade.